Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo do nosso canal para ajudá-lo com a atividade da semana 2 do PET número 6, terceiro ano. O primeiro texto da atividade é uma biografia sobre João Cabral de Melo Neto, um escritor que fez parte da terceira geração modernista no Brasil, conhecida como Geração de 45. E é importante destacar que, nesse momento, os escritores estavam mais preocupados com a palavra e a forma, sem deixar de lado a sensibilidade poética. De maneira racional e equilibrada, João Cabral se destacou por seu rigor estético. O segundo texto é um poema de João Cabral de Melo Neto, que deve ser lido para responder às questões. Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não. Quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como um risco. Após a leitura, vem a primeira questão, que é a seguinte. Questão número 1. Para o eu lírico, quais são as semelhanças entre catar feijão e escrever? Então, nós vamos voltar ao texto para poder ver esta semelhança. Então, o poeta diz que o feijão e as palavras são jogadas. Então, veja, joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. No feijão, há o risco da pedra, assim como há o risco da pedra na frase, nas palavras. Então, aqui nós vimos a semelhança entre o catar feijão e o escrever. O feijão e as palavras são jogados, o primeiro no alguidar e a segunda na folha de papel. Tanto no feijão quanto nas palavras, há o risco da pedra, que no feijão pode quebrar um dente e no papel atrapalha a leitura. Em ambos os casos, joga-se fora o que boiar. Questão número 2. A existência de uma pedra no feijão é um risco que deve ser evitado. E a de uma pedra no texto é positiva ou negativa? Justifique sua resposta. Assim como a pedra no feijão é um risco, a pedra no texto também é, pois obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como risco. Ou seja, a pedra atrapalha a leitura fluente, pois faz o leitor ficar desatento ao ler o texto. Questão número 3. O verbo catar, utilizado no poema, poderia ser substituído por outras palavras? Quais? Ela poderia ser substituída por escolher, selecionar, combinar, recolher, retirar. Questão número 4. De acordo com o texto, o ato de escrever poemas é fácil? Justifique sua resposta. Então, de acordo com o poema, não é fácil, pois exige do autor a escolha de palavras que provoque o leitor e o desperte.
Questão número 5. O poema de João Cabral de Melo Neto compara o ato de catar feijão com a produção de um poema. Nesse texto, qual é a função da linguagem que o autor predominantemente utiliza? Então, só pela leitura das alternativas, nós vamos eliminar metáfora, que não é função da linguagem, mas é uma figura de linguagem. Vamos eliminar também comparação, que não é função, e sim figura de linguagem. E vamos eliminar também ironia, que é uma figura e não uma função da linguagem. Então, nós temos a função poética e a função metalinguística. Neste texto, o João Cabral de Melo Neto ele vai utilizar a metalinguagem. Metalinguagem por quê? Porque o poema explica como é feito o poema. Então, um código explicando o próprio código. Então, tem-se aí a função metalinguística da linguagem. Questão número 6. A comparação escolhida por João Cabral de Melo Neto para caracterizar o ato de escrever é... Então, nós temos a alternativa B. Então, ele usou o quê? Ele inverteu certa concepção erudita da poesia, que é a ver como atividade elevada, sublime, separada do cotidiano banal. Então, no poema, ele mostra a poesia como parte do cotidiano. Assim como catar o feijão é uma atividade cotidiana, ele coloca a poesia como também uma atividade cotidiana. Eu fico por aqui. Não se esqueça de inscrever no canal. Desejo a você sucesso nos estudos. Até o próximo vídeo e tchau!